agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. E assim por onde eu for irás me acompanhar. E assim por onde eu for irás me acompanhar. Pessoal, queria primeiramente, me apresentar, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Jonatas, tá? Estou hoje residindo em Xanxerê, né? Sou amigo do pastor Tardelli, tive aí um tempo lá no ano de 2016 fazendo aquele curso de imersão, né? Foi onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele me presenteou então com um convite de vir até vocês, né? Por meio de vídeo, né? Da distância, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, agora estamos um pouquinho mais perto, mas dada a distância ele me pediu para gravar então algo, né? Poderia ser online, eu gravado, preferi que fosse gravado, né? Às vezes a gente tem um imprevisto de internet, e o desejo do meu coração é que esse momento de reflexão ele possa falar com vocês da mesma forma como falou comigo ontem. Por que falou comigo ontem? Porque eu vou usar o mesmo texto que o pastor Gerson aqui de Xanxerê, tá? Da Igreja Luterana, a qual eu estou congregando. Ele usou esse texto ontem no devocional ali, como mensagem, né? No culto, e eu já tinha algo em cima desse texto, então casou, né? Casou, me chamou a atenção o que foi pregado, o que foi ministrado, e me fez lembrar o que eu já havia estudado um tempo. O texto ele se encontra no livro de 1 Reis, tá? Ali a partir do capítulo 19. Eu não vou ler todo o capítulo 19, mas fica como dever de casa, né? É bom também dar uma olhadinha no capítulo 18, porque tem todo aquele contexto ali da qual Elias ele enfrenta os profetas de Baal em cima do monte, né? Tem aquele contexto onde ele faz um desafio aos profetas de Baal para provar qual seria o Deus verdadeiro, né? E ele deixa eles primeiro começarem, né? Tinha um sacrifício em cima do altar, e a proposta era que ninguém poderia colocar o fogo mecanicamente ali, né? Eles teriam que orar, né? Enfim, fazer as rezas deles lá, os profetas de Baal, e o Deus verdadeiro teria que responder com fogo, né? Sem a interferência humana. E passa-se um tempo, os profetas de Baal dançam, se cortam, se flagelam, nada acontece. Elias vai lá, bem ousado, né? Faz uma valeta em torno do altar, derrama água, molha ainda o sacrifício e as madeiras, e faz apenas uma oração, e diz que desce fogo do céu e queima tudo e ainda lambe a água, né? Faz a água evaporar. E depois disso, desse fato, ele então manda
não deixa escapar nenhum dos profetas e manda matar a todos, né? Mata todos os profetas de Baal, né? Os profetas, os falsos profetas. E então nós chegamos no capítulo 19, tá? Que é quando a rainha fica sabendo do que o Elias faz com os serviçais, os profetas dela. Ela promete para ele, olha, da mesma forma que tu fez com eles, que os deuses me matem se eu não fizer o mesmo contigo até amanhã, né? É mais ou menos isso que ela fala aqui no versículo 1. Quando ela recebe a notícia, né, o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Diante disso, a versão que eu estou lendo é NTLH, tá? Nova tradução da linguagem de hoje. Diante dessa ameaça, o Elias ele foge. Ele corre porque ele fica com muito medo. Ele leva junto o seu moço, o moço dele, o ajudante dele, né? E ele foge daquela situação porque bate um temor muito grande no Elias. Então ele vai até uma cidade, ele deixa o ajudante dele naquela cidade e ele caminha em direção ao deserto. Quando ele já está a uma bela distância, né, ele então começa a suplicar a Deus pela morte. Né. Em outros casos, né, aqui a gente poderia abrir para falar da depressão. Não é o enfoque hoje, mas já ouvi sim que isso seria indícios depressivos, né? Diante de uma ameaça, bate o desespero e Elias começa então a desejar morrer. Então ele acaba dormindo, né? Ele acaba dormindo ali debaixo de uma sombra e vem um anjo então, né? Toca nele, desperta ele, diz para ele levantar e comer. E ele vê, quando ele levanta, ele vê que já tem uma comida preparada, tem água preparada. E ele volta a dormir. O anjo vem pela segunda vez, toca nele, levanta, pede para ele comer porque a viagem vai ser muito longa. E diz que com a força daquela comida, ele andou ali 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus, tá? Esse monte, ele é um ponto de referência no Antigo Testamento, pois é o mesmo monte onde o povo de Israel se encontrava com Deus, onde Moisés subia para falar com Deus e de lá trazia-se as leis de Deus, né? Inclusive as tábuas com os 10 mandamentos. Então, eu fiz um breve resumo para a gente chegar a essa parte quando ele chega no monte lá onde Deus queria que ele chegasse. E diz ali então no versículo 9 que ele entrou numa caverna. E é aqui que começa a nossa reflexão, tá? Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Versículo 11. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Versículo 13. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu a mesma coisa do versículo anterior que nós havíamos lido. E eu vou parar por aqui. A questão é, Elias, diante de um
uma ameaça, ele acabou fugindo, ele acabou tendo medo. E a pergunta que fica é: quem de nós não faria o mesmo? Quem de nós não seríamos igual a Elias? Que se você olhar todo o capítulo antes do 19, o 18, o que Elias viveu, não só aquele fato, mas vamos pegar aquele fato em específico, que foi algo bem extraordinário, né? Uma demonstração real da presença de Deus na frente não só dele, mas de todo o povo que estava ali, quando mandou fogo do céu. E diante da ameaça, diante daquela ameaça da rainha, parece que aquela experiência ou aquilo que ele presenciou ou viu era como se sumisse. Era como se nunca houvesse acontecido. E o mesmo acontece conosco. Nós que fomos tocados pelo Espírito através da palavra de Deus, nós que o Espírito Santo foi lá, quebrou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne, e ali escreveu, então colocou a fé em nosso coração, gerou a fé no nosso coração. Quando estamos diante de ameaças, de problemas cotidianos da nossa vida, acabamos esquecendo desse milagre que Deus operou nas nossas vidas. Acabamos esquecendo das promessas dele, acabamos esquecendo que ele morreu e ressuscitou para nos salvar, acabamos esquecendo que ele perdoou todos os nossos pecados e que ele prometeu um lugar para nós onde não haverá mais morte, nem fome, nem dor, nem tristeza. Nós esquecemos de tudo isso. Então fica complicado condenar Elias quando nós somos Elias. Nós também somos assim. E o que me chama a atenção, e eu destaco, é o versículo 11, né? Quando diz ali para ele sair, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. E aqui diz: então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Quem de nós nunca passou por um momento na vida, por exemplo, você já tentou, aqui no sul é muito comum dar temporais, vendavais, né, ventos muito fortes, mas eu lembro do meu tempo de escola, né, quando eu pegava esses ventos na rua, que eu ia de a pé, e é difícil você andar contra o vento, né? Tem até alguns vídeos na internet que mostram as pessoas inclinadas andando contra o vento. E tem situações que acontecem na nossa vida exatamente como aconteceu, situações que aconteceram na vida do Elias, porque ele se sentiu um fracasso. Porque quando você anda contra o vento, parece que você anda, mas não sai do lugar por causa da força do vento. E às vezes a gente tem essa sensação na nossa vida. A gente faz, rema, e o barco parece que não sai do lugar. Parece que a gente não tem resultados. A gente planta, mas não colhe nunca. E vem o sentimento de fracasso. Vem aquela tristeza. Deixa eu só ajeitar aqui que o celular está quase caindo. Vem aquele sentimento de tristeza, de fracasso. Porque eu faço, mas eu não vejo resultado. Eu não vejo resultados. E aqui diz mais. E diz que o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Terremoto pode nos remeter àquelas situações que acontecem na nossa vida que nos tiram a nossa estrutura, que tira o chão debaixo, né, dos nossos pés. São situações que abalam o nosso emocional. A gente perde a noção, a gente se sente perdido, a gente não é como se tivesse perdido aquela confiança, sabe? A gente se sente sozinho, a gente se sente com medo, porque tudo aquilo que eu estava plantando, tudo aquilo que eu estava fazendo, acabou de desabar. É um problema familiar que me pega de surpresa e faz o meu emocional cair lá embaixo. É um problema de saúde, é um familiar que eu acabei de perder. São situações que desestruturam totalmente o nosso emocional. É como se não houvesse chão diante dos nossos pés. É assim que nós nos sentimos.
E aqui diz no versículo 12 também que depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Eu comparo o fogo àquelas situações que nos machucam, que nos ferem. É uma amizade de longa data que por bobagem nós perdemos. É um casamento de longa data que por um deslize, por um problema que aconteceu, a gente perde a família. São situações que nos machucam. É a decepção com uma pessoa que nós confiávamos. São situações que nos machucam o nosso coração. Queima, arde, dói. E aqui diz que o Senhor não estava no fogo. E talvez fosse dessa mesma forma que o Elias se sentia diante da ameaça. Ele se esqueceu de tudo que Deus havia falado e feito através dele. Ele perdeu o chão. Ele se sentiu machucado por se sentir um fracasso, por fazer e fazer e fazer e não ver o retorno do trabalho dele, o empenho do trabalho dele. E então diz que Deus não estava nessas situações. A gente pode entender dessa forma, mas o que me chama a atenção é que aqui diz, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, eu gosto dessa versão por causa disso, e depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. O que é um sussurro? É eu falar bem baixinho. Eu entendo isso como um sussurro. E quando nós queremos contar um segredo para alguém, digamos que você está numa roda com 10 amigos. 10 amigos, mas sempre tem aquele amigo que é mais chegado que um irmão. E você quer contar algo para ele que os outros que você não quer dividir com os demais, só com ele. Você chega, chama ele à parte e fala no ouvido. Sussurra. Fala baixinho ao pé do ouvido do seu amigo. E aqui diz que veio um sussurro calmo e suave. E diz no versículo 13 que Elias ouviu. Porque a questão é que Deus estava mais uma vez mostrando para Elias: Elias, eu estou do seu lado. Porque para uma pessoa sussurrar ao seu ouvido, ela tem que estar ao seu lado. Para você ouvir o sussurro, tem que ter alguém do seu lado, sussurrando bem pertinho. E era isso que Deus estava falando, mostrando para Elias. Elias, diante dessa situação, diante dessa ameaça, eu ainda continuo contigo. É isso que Deus fala conosco através dessa mensagem. Mesmo em meio à situação que você esteja passando, seja familiar, seja, enfim, na sua vida, seja pastoral, por que não? Deus nos fala: eu ainda estou contigo. É por isso que lá no Salmo, capítulo 23, versículo 4, o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque Deus está conosco. Por isso que é Emanuel, Deus conosco, independente da situação, independente da adversidade, independente, querido, se você se sente com muita ou pouca fé, é Deus conosco para nos fortalecer, para nos levantar, para nos motivar, para nos colocar de pé, para dizer: ei, eu estou contigo, eu ainda continuo habitando em você, eu continuo morando em você, eu continuo te fortalecendo através da minha palavra. Deus conosco. É por isso também, eu me lembrei também lá de Mateus, lá quando Jesus Cristo ele está na cruz, lá que ele cita as palavras, né? Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus Cristo, recebendo todos os nossos pecados, ele sofreu o abandono de Deus. É como Deus virando as costas para Jesus no momento que ele mais precisava do Pai, por causa dos nossos pecados. Para que quando eu e você, sendo pecador, hoje
viéssemos a clamar por Ele no nome do Filho dele e Ele nos ouviria hoje. Jesus sofreu o abandono para que nós não viéssemos sofrer este abandono. Para que nós, mesmo cheios de pecado, mesmo cheios de fraqueza, cheio dessas coisas, viéssemos a clamar por Ele. E Ele promete que Ele nos ouvirá, porque aquele que busca, encontra. Aquele que busca, Deus encontra. Então, independente da adversidade, independente da questão que você esteja passando, vivendo, Deus nos fala hoje: eu continuo com vocês. Eu continuo morando em vocês. Eu continuo perto. Não sou um Deus de longe. Ele é um Deus de perto. É um Deus que está perto de nós. E eu profundamente creio nisso e desejo que essa mensagem possa te trazer essa certeza, essa convicção que é Deus perto, é Deus conosco, é Deus junto de nós, ouvindo as nossas súplicas e mesmo até aquelas orações que a gente não consegue orar, é só chorar, porque a situação ela é feia, é uma situação que nos desestabiliza. Mesmo assim, Ele escuta o grito do nosso coração. Ele escuta, né? Ele recolhe as nossas lágrimas. E Ele está conosco. Ele está junto de nós. Porque o poder dEle, né, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele está junto de nós. Ele está perto de nós. E eu gostaria de fazer uma oração agora, se me permitem, por todos aqueles que estão vendo e ouvindo, vendo esse vídeo e ouvindo esse áudio. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor Deus, por Cristo Jesus, que padeceu, Senhor, lá naquela cruz por nós, sofreu o abandono do Pai por causa dos nossos pecados, E por causa do que Ele fez hoje, nós temos acesso direto ao trono de Deus em qualquer lugar, seja no hospital, seja no nosso quarto, seja enquanto dirigimos o nosso carro, a nossa moto ou estamos dentro de um ônibus, seja o lugar que for, nós podemos clamar ao Senhor e termos a certeza que o Senhor nos ouvirá e que o Senhor sempre estará conosco. Independente da situação que estivermos passando, o Senhor Deus está conosco. Então eu te dou graças, Senhor Deus, por essa sua palavra, te dou graças pela tua palavra e peço que o Senhor fortaleça meu irmão, minha irmã que esteja passando por um momento difícil e que esqueceu, Senhor, por causa deste momento difícil, por causa deste período de escuridão, esqueceu, Senhor, de quem és, de quem tu és, das tuas maravilhas e das tuas promessas, e que essa palavra, Senhor, possa trazer ainda maior convicção e certeza de que o Senhor Deus está perto para fortalecer, para ajudar a passar por meio a essa tempestade, Senhor. Podemos crer, Senhor, que tu estás conosco. Por isso eu peço, Senhor, visite a cada um dos meus irmãos, estendendo as tuas mãos para abençoar, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade e do fundo do meu coração eu desejo que essa palavra, essa mensagem, essa reflexão, esse momento possa falar com vocês, possa ajudar vocês nesse momento. Eu me despeço aqui, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, é o que eu desejo. Um abração, tchau.
que vem do nosso coração para louvar nosso grande Rei, Jesus nosso Redentor. Canto diferente, novo, que vem do nosso coração para louvar nosso grande Rei, Jesus nosso Redentor. Pois Ele abriu as portas